E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é Felipe, sou pessoa desenvolvedora aqui no City e hoje eu vou estar mostrando para vocês Git e GitHub. São duas ferramentas que, em geral, as pessoas acham que são a mesma coisa, mas não são, tá? Então, a gente vai estar entrando mais detalhes, vou mostrar para vocês um pouquinho de cada um. São duas ferramentas que são muito importantes para o PTA, para o City, para qualquer empresa em geral. Grande parte das empresas utilizam Git, GitHub. Então, é muito importante que vocês conheçam como usar os dois para desenvolvimento dos projetos de vocês, tá bom? Então, o Git, ele basicamente serve para você fazer um controle de versões do seu código. Então, se você cria um projeto e aí, em termos gerais, você tem a sua main, que é a versão principal do código, que pode também ser chamada de master, developer, não importa isso, a gente vai estar utilizando aqui nesse treinamento main, tá? Então, você criou sua main e aí você quer criar um componente. Componente é uma parte específica de uma página, tá? São funcionalidades de uma página. Então, você quer criar um componente, você cria uma branch, tá? Que é uma versão paralela ao seu código atual. E eu vou entrar mais detalhes mais à frente, mas você cria uma versão paralela ao código atual e lá você pode desenvolver a funcionalidade que você quer. E aí, mais a fundo, você vai publicar no GitHub, que é uma plataforma para hospedar códigos, tá? Então, você vai estar publicando no GitHub todos os projetos todas as modificações na realidade que você fez no projeto. E aí, a partir disso, você vai ter duas versões locais e duas versões remotas do seu código. E aí, depois disso, o seu gerente vai estar lá checando o que você fez e vai estar realizando a união da main com o que você fez, tá? Isso é muito importante. É, é uma política é, boa de desenvolvedores, é uma boa prática de você utilizar essas branches para poder fazer seus projetos, realizar modificações, justamente porque no final vai ter alguém analisando o que você fez. Então é muito importante que ele saiba o que você fez, tá? Porque principalmente em equipes com grandes pessoas, por exemplo, vocês vão estar em projetos com um gerente e 3 a 4 desenvolvedores, é muita gente, tá? Então, o seu gerente vai precisar saber o que você fez e o que os outros fizeram. Se vocês todos fazem em um única main, isso vai criar muito conflito, vai criar muito problema, vai ser muito difícil para o gerente saber o que você fez, o que o outro fez. E aí vai ser muito difícil para ele analisar o que realmente foi feito no projeto por você, sabe? É uma método que prejudicaria muito o análise do gerente sobre o seu desempenho. Então, é uma boa prática você utilizar o Git para criar branches que elas têm um código paralelo a mim, sendo que com o que você fez, tá? Então, a gente vai estar entrando mais detalhes mais à frente, mas o Git ele é uma ferramenta para controle de versões do seu código. E o GitHub você consegue hospedar os seus códigos na internet, tá bom? Você pode armazenar repositórios, né, que são pastas, entre aspas, dos seus projetos. Você pode utilizar repositórios para armazenar uma parte do seu projeto. Por exemplo, você pode ter um repositório para o seu cliente e um repositório para o seu servidor. Você pode ter um repositório para o cliente e o servidor. E até em uma visão mais acadêmica, você pode utilizar um repositório para armazenar listas de exercício. Então você tem um repositório, esse repositório tem várias pastas, e aí cada pasta tem os arquivos das suas questões, entendeu? Você pode utilizar os repositórios da forma que você quiser dentro do seu GitHub. Então, para entrar em mais detalhes, nós temos vários termos que são muito importantes no universo do Git. Então, você precisa compreender muito bem isso, até bem para você poder compreender o GitHub e saber como realizar seus projetos, tá? Então, é muito importante que vocês compreendam principalmente essa parte do treinamento, porque por mais que seja muito teórico, é, é o principal, tá? Essa é a parte principal. Não vou mentir, essa é a parte principal do nosso treinamento.
E aí ele é muito importante para vocês conseguirem entender o que vai vir a seguir, tá? Então, os repositórios, como eu já disse, eles são pastas onde vocês armazenam os projetos de vocês, de forma bem resumida. E aí vocês podem ter repositórios locais, que estão na sua máquina, e repositórios, remotos, que estão no GitHub. E aí é possível você fazer a conexão entre eles para poder enviar e trazer informações, tá bom? E aí, quando você vai fazer o seu projeto, como eu disse, você precisa criar branches para poder fazer uma versão paralela a main, sendo que com o que você implementou, justamente por ser uma boa prática de desenvolvedor, tá? Então, querendo ou não, é muito importante que vocês façam isso para que o gerente de vocês tenha um conhecimento melhor do que vocês fizeram, tá bom? Então, toda vez que vocês forem criar algo novo, utilize branches para seu, a sua novidade específica, a sua task. A gente utiliza branches para task geralmente, tá? Mas se a sua task ela engloba muitas coisas, se você quiser, você pode criar branches uma para cada uma das ferramentas. Então, se você, por exemplo, vai criar um card e um modal, você pode criar uma branch para o card, desenvolve a card e publica. Depois você cria uma branch para o modal e publica, tá bom? Mas, em geral, você cria uma branch para suas tasks, tá? E aí, quando você faz sua branch, você fez tudo certinho. Você fez seu código, criou sua branch, enviou para o remoto, o seu gerente vai estar analisando seu código e se tiver tudo certo, ele realiza um merge, que é basicamente a união entre a branch que você criou e a main, tá? Então, se você tiver tudo certinho, se você fez tudo certinho, ele realiza a main. Ele realiza o mesh. Ele realiza o mesh, tá bom? Então, sendo que esse processo de criar branches, ele não é do zero. Você precisa ter um processo estruturado para envio dessas informações que você implementou para o remoto. E aí existem dois termos muito importantes que são os commits e os pushes, tá? Os commits, eles servem como um checkpoint do que você fez. Então, se você vai fazer um card, por exemplo, e você cria a estrutura do card. E aí você quer depois estruturar as imagens que vão estar no card e os textos. São três coisas diferentes, querendo ou não, né? Mesmo que estejam no mesmo componente, são três coisas um pouquinho diferentes. Aí o que é que você pode fazer? Você criou o seu card, a estrutura do card, o layout, você pode dar um commit, que é um checkpoint do que você fez na forma local. Então, esses commits não vão estar inicialmente no remoto, a não ser que você envie esses commits para o remoto, sendo que inicialmente eles vão estar apenas no local. Então você criou a estrutura do seu card, você dá um commit. Depois você vai colocar as imagens, outro commit. Por fim, você vai colocar o texto, outro commit, entenderam? Então, a partir disso, você cria checkpoint para o que você fez, tá? Então, se você vai implementar um texto, que é a última etapa do exemplo que eu dei. Você vai implementar o texto e você viu que está errado, alguma coisa antiga, você pode voltar para um commit, porque é um checkpoint, entendeu? Então, é muito importante para controle de versões do seu código, para ver se você está fazendo tudo certo. E se você não fez, você consegue voltar sem ser que seja uma forma muito manual, muito brusca, seja uma forma mais prática e funcional, entendeu? E aí, quando você conclui sua branch, coloca tudo certinho, todas as funcionalidades direito, você pode realizar um push, que nada mais é do que enviar as informações da sua branch para o repositório remoto. Você envia do local para o remoto. E existe um processo inverso, que é o pull. Você puxa as informações do local. Não, perdão. Você puxa as informações do remoto para o local. Esse é o processo do pull. O push você envia do local para o remoto e o pull você envia do remoto para o local, tá? E aí, por fim, tem o remote. Esse aqui vocês vão estar utilizando menos, tá bom? Ele é mais caso o seu gerente ele peça para você utilizar, então, por mais que seja muito importante vocês saberem, porque é algo que você precisa saber quando entra no City,
não vai ser algo muito prático durante o PTA, a não ser que seu gerente solicite. Que é basicamente você gerenciar o vínculo do remoto com o local. Então, se você tem um vínculo entre um remoto e um local e você quer quebrar esse vínculo, você utiliza o remote. Se você tem um local desvinculado a qualquer repositório remoto e você quer criar um novo vínculo com um remoto, você utiliza o remote também, entendeu? Então, é muito importante para esse controle de vínculo entre local e remoto. Então, todo o processo que vocês vão estar utilizando no projeto de vocês. Vocês vão ter o projeto, o boilerplate, tá? E essa acho que é a parte que vai resumir tudinho, mas mais importante do que eu já falei antes. Vocês vão ter o boilerplate, né? Esse boilerplate é nada mais que um repositório com todas as informações iniciais que vocês precisam ter para um projeto funcionar, tá bom? Vocês vão ter vocês vão puxar, vocês vão clonar, tá? Esse repositório remoto para o local. E aí esse processo já cria um vínculo. Então vocês não precisam realizar o remote, tá bom? A não ser que vocês queiram quebrar esse vínculo, que não é necessário, tá? Então você vai clonar esse repositório remoto para o local. E aí vocês vão ter o projeto inicial, tá? Aí vocês vão criar um componente. Vocês criam uma branch, vocês codam essa branch, podem utilizar commit para realizar checkpoints. Se tiver algo errado, você pode voltar para um commit antigo, se não, tudo certo, você continua codando. Quando chegar no final da sua branch, você fez todo o seu processo, todo o seu projeto, toda a sua task, você realizou toda a sua task. O que é que você vai estar fazendo? Você vai dar um push. Sendo que esse push, um detalhe muito importante, esse push, você vai ter uma branch paralela. Essa é a branch que você criou e ela é paralela à main. Essa branch vai ter mais informações do que a main, correto? Então, você vai dar um push em uma branch remota que condiza com essa, que condiz com essa branch local. Então, você vai ter a branch local e a branch remota, tá? Você vai enviar essa você vai enviar da local para a remota, sendo que essa ele não pode ser para main, entende? Então você vai ter que criar, quando você faz o push, você envia da branch que você criou para uma nova branch paralela à main remota, entendeu? É basicamente esse processo. E aí quando você envia do local para o remoto, onde essas duas branches são paralelas à main, você fez todo o processo que você precisava. Sua parte está feita e aí vai ficar em cargo do gerente para realizar o merge, que é a união entre a branch que você criou com a branch da main, tá? E aí, quando você for criar realizar uma nova task, aí que tá um detalhe muito importante. Você vai ter que você está na sua branch que você criou. O que é que você vai fazer? Você vai voltar para a main, tá? E aí nessa main você vai estar dando pull. Você vai puxar todas as alterações da remota para a local, entenderam? Então essa main, toda vez que você vai criar uma nova branch, ela tem que estar sempre atualizada a main, tá? Então, com a main atualizada, ela evita conflitos e problemas para o gerente, porque se você cria uma nova branch sem a main estar atualizada, é muito provável, tipo, muito provável mesmo, que na hora que você der push, o gerente encontre vários conflitos de código. E aí, esses conflitos, alguns são fáceis de solucionar e outros são muito difíceis, e isso pode atrasar demais o projeto de vocês e prejudicar bastante a entrega do PTA, tá? Então, é muito importante que vocês façam esse controle de toda vez que criar uma nova branch antes da pull na main, a partir da main a main remota. Então, tudo que tiver na main remota, você puxa para a main local utilizando o pool. E aí, depois disso, você pode criar uma nova branch para um novo componente que você vai criar e repetir todo esse processo. Entendeu?
Então, esse controle é muito importante, porque se você não faz esse controle direito, pode gerar vários conflitos e prejudicar bastante a entrega de vocês, tá bom? Bom, agora eu vou estar mostrando para vocês o GitHub. O GitHub, ele é uma plataforma, como eu disse, para hospedar códigos e ele tem uma visualização gráfica muito boa, uma interface muito boa e muito intuitiva para você ver tudo que você produziu, todo o seu progresso. Você consegue ver as suas entregas, os seus projetos. E eu vou estar mostrando mais detalhes agora, tá? Então, aqui é a página inicial do meu perfil. Você consegue, por exemplo, criar um arquivo para você conseguir falar melhor sobre você, criar um perfil de fato dentro da plataforma do GitHub. Então, por exemplo, aqui eu tenho um card com as minhas informações falando sobre mim, sobre o que eu estou fazendo hoje em dia, os stats, por exemplo, tem quantidade de commits no ano, quantidade de PRs, as minhas contribuições, tem as linguagens, eu posso fazer um, tipo, um perfil em geral, sabe? Por exemplo, eu criei aqui sobre as línguas, sobre plataformas que eu já utilizei, sobre códigos, você consegue projetos, conexões, enfim, você consegue criar um perfil sobre você dentro do GitHub. Então, ele é muito bom é, para você conseguir organizar a sua vida profissional, acadêmica, falar sobre você, é, ser um perfil realmente sobre você e seus projetos. Então, aqui embaixo, por exemplo, você consegue ver repositórios que você criou. Essa página inicial é um resumo sobre você. Então, esses aqui, principalmente, eles já vêm, em geral, no, no, no GitHub, senão você pode criar, configurar, não é o intuito do treinamento, então vocês podem ver isso no YouTube depois, como é que cria e tal. Então aqui você consegue ver todos os seus commits, todas as suas entregas, enfim, você consegue ter um perfil de fato aqui no GitHub. É, enfim, aqui você consegue ver seus repositórios, então todos os repositórios que você criou vão estar listados aqui dentro, tá? Projetos também, pacotes, esses aqui são menos utilizados, mas vocês também podem dar uma olhada melhor de como é que configura essas informações. Aqui são os seus favoritos, então, por exemplo, o favorito tem um repositório, ele está aqui, tá? Então, você consegue criar listas de repositórios. O que mais você pode fazer aqui? Você pode criar um novo repositório, você pode ver os projetos com uma determinada linguagem, com determinadas especificações, ordenar por uma característica, filtrar, tá bom? É uma plataforma muito completa, tá bom? Então, crie uma conta, se vocês não criaram, porque o resto do treinamento é com base nisso, tá? Com base na conta que vocês criaram. Eu vou estar mostrando para vocês com mais detalhes, tá? Agora, eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês baixam o Git. É super simples, super fácil, tá? Vocês vão estar aqui entrando nesse link, no link do Git mesmo, vocês podem pesquisar Git downloads, downloads, aqui, downloads, pronto. Aqui tem Git downloads, vocês podem clicar. Esse é o perfil do Git, tá? Então vocês podem clicar aqui. Eu estou utilizando o Windows, tá? Mas vocês podem utilizar Mac, Linux. Vou botar aqui para baixar o Windows. Você vem aqui no Git, no meu caso, Git for Windows x64 Setup. Aí vai estar baixando aqui, bem rapidinho. Eu fiz um. Eu tava configurando aqui fiz um treinamento, acabou dando errado. Tá, deu problema na gravação, então é, tava aqui um histórico, mas enfim. Botei aqui para abrir. Vocês vão configurando o Git, aceitando tudo. Não tem nada de mistério, nada de segredo. Next. Vocês podem next, 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 eh, next, 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 next. Tudo next, não tem problema nenhum. E aí vai estar baixando, tá? Então, quando baixar, eu vou estar voltando aqui porque demora um pouquinho, demora cerca de 1 minuto, 2 minutos, tá?
Então, em um minuto eu volto. Bom, pessoal, aqui terminou. Eu vou estar agora dando launch nele, tá? Finish. Vamos lá, deu um launch. Aqui você pode abrir as especificações sobre o Git, dar uma lida melhor. Não é o caso que a gente vai estar fazendo, tá? Então eu vou fechar aqui. E aqui abriu o terminal do Git, tá? Peço perdão. Aqui abriu o terminal do Git, beleza? E agora, vocês podem estar fazendo a configuração dele. Antes, vocês podem ver, né? Peço perdão. Vocês podem estar vendo aqui a versão dele. Então, git-version, para ver se instalou tudo certo. Git version 2.49.0 Windows.1. Então, instalou tudo certo. Agora, vocês vão fazer a configuração. Eu não vou fazer o processo aqui, mas vocês vão basicamente estar utilizando o git config global user.name. E aí vocês vão estar utilizando, entre aspas, o nome de vocês. Então, no GitHub. Então, vocês vão estar vindo aqui, pegando esse aqui, o nome de vocês, tá? É, e vindo aqui, colocando o nome, tá? Então, tá. Eu botei Ctrl V aqui, paste, Felipe MFP e Enter. E aí vocês configuraram o nome de vocês. Agora, vocês vão ter que. Lembrando que é o nome no GitHub, tá, galera? Então, utilizem o que tiver lá. Isso aqui em cima. Agora vocês vão estar utilizando, fazendo a configuração do e-mail. E aí vocês me perguntam, precisa de senha? Se eu mostrar para outra pessoa as minhas configurações, alguém vai usar? Então, vocês precisam estar logados no GitHub, na máquina de vocês. No, por exemplo, eu estou logado na minha conta, Felipe MFP. Então, se eu abrir aqui o Git Bash, ele já vai, quando eu colocar todas as configurações, ele já vai direto na minha máquina, no meu browser, e vai atrás das minhas informações. Então, o login vai ser realizado automaticamente, tá bom? Então, não precisam se preocupar com senha. é, A única coisa que vocês precisariam se preocupar é se o GitHub de vocês estivesse logado na conta de alguém, no computador de alguém. Então, ele poderia logar o Git Bash deles no GitHub de vocês. Então, como não é meu caso, eu posso colocar git config global user.email. E aí eu colocaria o meu e-mail aqui, e-mail, tá? Pronto, eu coloquei aqui as informações, eu não mostrei para vocês, mas enfim, eu coloquei aqui meu e-mail. E aí eu posso fechar aqui, já está tudo configurado, tá? Então, agora vou seguir o passo para mostrar para vocês no VS Code, beleza, galera? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem configurar o projeto de vocês no VS Code, na máquina de vocês, no caso, né? Bom, primeiramente, tem o passo a passo, mas caso eu, tipo, o passo a passo em si é muito intuitivo, sendo que eu creio que talvez facilite vocês se no treinamento eu puder mostrar para vocês como é que faz para não apresentar muito problemas na hora da execução, tá bom? Então, passo a passo, vocês vão clonar e vão configurar o gerenciador de pacotes de vocês e rodar o Docker, né? Então, vocês precisam ter o Docker instalado, configurado, vocês precisam ter o VS Code e o boilerplate. Eu criei esse boilerplate como base no que vocês vão estar utilizando no projeto de vocês, tá? Então, bora lá. Vocês vão inicialmente pegar o link do repositório, tá? Então, aqui vocês pegam.
é, vem aqui no VS Code, eu criei essa pasta aqui, então vocês podem abrir um novo terminal. É, a extensão, para você abrir diretamente, vocês podem Ctrl, Shift e o, aspas, né? Mas vocês podem vir aqui também no terminal e New Terminal. Aí, beleza. Aí, o que é que vocês vão estar fazendo? Vocês vão dar clone, né? Git clone, é, git clone, bota um link, ponto git, beleza? Vocês vão estar clonando aqui no GitHub treinamento e pronto. Aqui já vai, vocês vão ter que esperar um pouquinho, então vou dar um tempinho pra... Não, perfeito. Baixou, achei que fosse demorar. Baixou. Excelente. Eu abri aqui a pasta lá que eu baixei, tá? Para ficar mais fácil de vocês gerenciarem, tá bom? Então, aqui tá a pasta normal, beleza. O que é que eu vou estar fazendo? Vou abrir de novo o terminal. Vou abrir manualmente agora, New Terminal. Aí, agora, o que é que vocês vão estar fazendo? Vocês vão configurar o client, o mobile e o server, beleza? Deixa carregar aqui e aí eu mostro para vocês. Um minuto. Carregou, beleza, pronto. Agora eu vou configurar inicialmente o client, tá? Então a gente vai abrir cd client, beleza? Aqui abrir a pasta do client. E o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou dar pnpm install. O pnpm é o gerenciador de pacote recomendado, mas vocês podem estar utilizando o yarn e o npm. Mas uma recomendação: acertem com o gerente de vocês, porque é muito importante ter essa padronização do gerenciador de pacotes para não dar conflitos, beleza? Então eu vou abrir aqui o client para vocês verem o que é que vai estar alterando. Eu vou dar pnpm install, beleza? Pm install e vai estar instalando tudo, tá? Deixa eu carregar. Vou dar uma pausa e quando voltar eu... Beleza, voltou. Apareceu esse warning, que é quando apresenta algum problema, vocês podem estar dando approve no que tiverem, tá? Então, toggle all, enter, yes. E aí vai estar instaurando os pacotes que ficaram faltando, tá? Não vai apresentar problema nenhum, tá? Pronto, vocês baixaram. Agora, vou estar mostrando para vocês como é que roda npm run dev. E aí, enter, tá? Vai estar carregando aqui. Em um instante já vai aparecer tudo certo. Acho que o client e o mobile são os mais fáceis. O mobile, eu tipo, não preciso. É o mesmo processo, basicamente. Vocês vão estar dando pnpm install na pasta do mobile, tá? Depois disso, vocês vão estar dando pnpm. Não, vocês vão estar aprovando as builds, né? Todinho certinho. E por fim, vocês vão dar pnpm run start. É a única diferença. E aí os dois vão estar rodando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso projeto. Vai estar rodando aqui no nosso localhost 3000. A porta vocês vão estar utilizando o que tiver aqui de mostrando. Então, no caso de 3000, vocês abrem. Vocês podem clicar com Ctrl clique. O PMPM que vocês vão estar. Quando vocês forem utilizar o mobile, vai aparecer uma porta diferente e vocês podem abrir. Também tem a opção de abrir com o aplicativo, beleza? Mas como vocês podem ver, está carregando aqui. Vou dar um minuto, porque às vezes demora um pouquinho e já volto. Pronto, pessoal, tá aqui, beleza? Esse aqui é o... tá rodando já. O mobile é a mesma coisa. Vocês podem estar utilizando o aplicativo do EcoGo, se não me engano, deixa eu confirmar aqui. Isso, vocês podem estar utilizando o ExpoGo, para poder visualizar o mobile, tá? Mas é o mesmo processo, vocês vão estar instalando o PNPM na pasta de vocês. Claro, é importante que antes, no terminal de vocês rodem esse comando aqui, tá bom? npm e "-g pnpm, que no caso seria no terminal do próprio computador, tá? Então vocês estariam abrindo o terminal, copiando esse comando e executando aqui, tá? Isso aí seria antes de vocês começarem a configurar o VS Code, porque vocês precisam ter instalado o pnpm na máquina para poder configurar o client, o mobile e o server, beleza? Então, como está rodando já,
Perfeito, tá? Eu vou fechar aqui, por momento, Ctrl C, e vai estar fechando. Aí agora o mobile eu já mostrei para vocês, tipo, como é o passo a passo, vocês podem seguir, não vai apresentar muitos problemas. Agora algumas pessoas têm problemas no server, então eu vou mostrar para vocês como é que vocês configuram o server. Vocês podem abrir CD server, beleza? E aqui o passo a passo é um pouquinho diferente. Vocês vão estar a mesma coisa, pnpm install, tá certo? Então no server vocês vão estar dando pnpm install. Vocês não podem fazer isso no projeto inteiro, porque senão vai dar problema, sim, com certeza. Beleza? Vou fechar aqui o client, já que a gente já configurou. Quando eu terminar de baixar de novo, eu volto com vocês, tá bom? Às vezes vai ter esse problema também, então vocês vão PNPM. Em todos os três vão ter problemas, tá bom? Então vocês podem fazer copiar isso aqui e, opa, perdão, estarem colando aqui. Então PNPM approve builds. Vocês dão um Ctrl A, Enter, yes, e aí vai instalar, tá bom? Depois disso, enquanto instala, vocês vão vir aqui e copiar esse código aqui, esse trecho aqui que está no boilerplate de vocês. Vocês copiam, porque vai precisar configurar um arquivo no server para poder rodar o Docker de vocês e poder utilizar o servidor de forma adequada. Vocês criam um arquivo .env, colam aqui o que vocês estavam lá naquele trecho, e aí, depois depois disso que vocês colaram, o servidor vai estar com o arquivo certo, vocês vão poder configurar agora o Docker. E é o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão dar docker compose up dois traços build. E agora vocês vão estar configurando, dando o build no Docker de vocês para que o server consiga rodar adequadamente. Não estarei entrando em muitos detalhes sobre o Docker, ele serve mais para containerização de arquivos dentro do projeto. Esse vai ter um treinamento mais específico sobre isso, então eu vou deixar para que esse próximo treinamento cubra essa parte sobre o Docker, tá? Mas vocês vão precisar do Docker para rodar o server, tá? Então, eu vou esperar só um minuto para poder configurar e eu volto com vocês. Pronto, pessoal. O Docker, ele precisa, quando vocês rodarem esse comando, vocês precisam que apareça essa mensagem no final, tá bom? Então, como apareceu o server running e successfully connected with database, vocês podem vir aqui no Docker e vocês vão visualizar o servidor de vocês rodando, tá vendo? Server, e aqui tá rodando. Stop, vocês podem parar para funcionar, enfim. E aí vai estar rodando, tá tudo tranquilo. Vocês já podem ter certeza que o servidor de vocês está devidamente estruturado, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas sobre o projeto, tá bom? Rapidão. O- Principalmente no client, que é onde a gente vai estar conduzindo essa parte final do treinamento, tá bom? Aqui a gente vai ter o source, que é a página principal, e vocês vão ter que trabalhar com esses três. O componentes, vocês criam os componentes, os assets são as imagens, e o app são as páginas. Aqui quando a gente vem aqui no app, a gente tem esse page que é a página que está rodando, tá? Então eu vou botar para rodar aqui e um minuto eu volto. Bom, agora com o client rodando, eu vou mostrar para vocês que são algumas funções que a gente utiliza aqui no nosso projeto, tá bom? Algumas funções do Git. Então, beleza. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai primeiro ver os status do nosso repositório. Então, a gente vem aqui Git status e aqui mostra algumas informações. Então, como é que eu configurei algumas informações do PNPM, esses arquivos já foram alterados diretamente na main, tá? Não tem tanto problema aqui, sim. Vocês terem essa modificação do PNPM, terem configurado na main. Agora, os componentes, páginas e o back-end precisam ser feitos em branches separadas, tá? A gente está na branch main. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma branch bem simples, tá bom? Que vai ser basicamente. Deixa, Ctrl L limpa o terminal, tá, galera? Então, limpei aqui. O que é que a gente vai estar fazendo? A gente vai criar uma nova branch, tá? Então, a gente faz git checkout -b
Eu vou colocar um Hello World na tela, tá? Hello World. Text, text, Hello World. Pronto, tá aqui. Beleza, galera? Então a gente vai criar essa branch. E agora a gente pode ver as branches que a gente criou até agora. Git branch. E agora estão todas listadas. A main e o Hello World, que é uma branch nova. Então a gente não tem essa branch no repositório remoto, apenas no local. E aqui a gente vai estar fazendo as alterações, tá bom? Então, bora criar aqui o Hello World. A gente vai botar aqui P. Esse texto que está aparecendo aqui em cima, eu vou falar para vocês já já. E é uma ferramenta muito boa para vocês codarem, tá bom? Esperem um pouquinho, já já vocês vêm. Então a gente vai ver class name igual. Aí a gente vai definir a cor, text white, e aqui text extra large. Isso aqui é Tailwind, tá? Então vocês vão estar vendo no treinamento de Tailwind melhor, mas os gerentes vocês vão estar falando também. E aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um texto normal, tá? Então a gente vai fazer hello world. Pronto. Isso aqui já serve. A gente vai voltar aqui na nossa página. O que foi que aconteceu? Pronto. Hello World. Pronto. Aqui tem um Hello World. Beleza? A gente já tem um Hello World na nossa página. Não vou estar mudando muito, porque não é o intuito do treinamento. Mas, beleza. O que é que a gente vai estar fazendo agora? Eu limpei aqui o terminal, Ctrl L. E agora a gente vai fazer o nosso primeiro push. Antes, a gente vai fazer o nosso commit, tá? Então, antes de qualquer commit, é importante que vocês façam um git add, que é basicamente vocês armazenarem todas as modificações que vocês fizeram, é, como se fosse meio que para preparar para o commit. Então, a gente faz git add, ponto. Sempre antes de um commit vocês fazem git add ponto. E aí quando vocês forem ver, vai sumir todas as modificações aqui, tá? Geralmente muda. E aí a gente vai fazer git commit "-m" e o nome da nossa mensagem. Antes, bora só ver um negócio git remote, vamos ver. A gente tem aqui o nosso repositório, beleza? Então tá tudo configurado adequadamente. Então a gente vai fazer git commit "-m hello world", beleza? E agora a gente fez o nosso commit. Todas as modificações foram enviadas pelo commit. Agora, a gente, essa ferramenta aqui, o Source Control, vocês podem fazer controle por meio de botões e tal, se vocês não se sentem confortáveis com a utilização do terminal, tá? Então aqui é outro método que vocês podem estar utilizando, mas a gente vai estar utilizando o terminal durante esse treinamento, tá bom, povo? Então, git push vai ser a nossa função para a gente poder publicar a nossa branch, tá? Então a gente vai fazer git push origin hello world. Hello, ahn, deixa eu ver aqui. Descobrir o que é git push. Calma. Descobrir o que era. A gente tem que fazer git push o origin hello. O que vai estar acontecendo é que a gente vai ter que fazer git push -1 o nome da branch, pessoal. Perdão por esse erro. É, erro de principiante. Mas enfim. Aqui. E aí vai estar fazendo o nosso push lá no repositório remoto de tudo que a gente modificou. Peço mil perdões, gente. Foi erro de principiante total aqui, mas enfim, é, a gente vai se consertando, tá? Então, git push, o -u, origin e o nome da branch, não é o nome da branch que você quer lá, entende? Então, vai ser o nome da branch que você quer publicar. Então, git push, -u, origin e o nome da branch. Então, a gente vem aqui no GitHub, vem aqui,
Tá vendo? Já apareceu aqui a nossa branch. Tá vendo? Aqui já está pedindo para a gente fazer pull request. Então a gente vai aqui, main e text hello world. Então a gente pode ver aqui, compare and pull request, todas as modificações que a gente fez. Vamos lá, aqui tem as modificações que eu fiz nos códigos. Tem alguns arquivos que não dá para abrir pelo VS Code, mas outros dá. Então aqui a gente pode configurar para onde vai a modificação, de onde está vindo a modificação, tá? Então a gente vai. Qual vai ser o nome do título? Vai ser Hello World, tá? Então, em um comentário, added Hello World, World text, beleza? Isso aqui a gente vai estar implementando e a gente já pode fazer um pull request, que é basicamente solicitar o merge. Então a gente faz create pull request, ó, fechar aqui. Tá vendo? Como eu fiz todo o processo certinho, aqui dá para fazer o merge, mas às vezes existem vários conflitos, principalmente se você não segue o processo correto, entendeu? Então, vou mostrar outro exemplo aqui já já de como você deve prosseguir quando for criar uma nova branch, tá? Então a gente vai fazer merge por request, confirm merge. Vocês podem configurar isso aqui, mas não é importante agora mostrar para vocês. E merge. Pronto. Então a gente vai vir aqui em code e aqui vocês vão ver a magia acontecendo. Pronto. Aqui vocês podem ver que aqui em main ainda tem a branch, sendo que aqui a gente fez um pull request. Então, se a gente vier aqui em client, depois source, aqui app e page, vai estar aqui o Hello World, entendeu? E agora eu vou querer criar um novo, um novo texto, por exemplo. Criar um novo texto aqui. O que é que eu vou estar fazendo? Eu vou voltar aqui na branch no VS Code. Deixa eu limpar aqui o terminal para ficar mais organizado. A gente vai git checkout, tá? Como a gente não vai estar criando branch, eu quero voltar para main, eu não preciso colocar o menos "-b". Isso aqui é para quando a gente vai criar uma nova branch, tá bom? Então, git checkout main. Não tem a modificação, tá vendo? E aí agora eu quero atualizar a main para poder criar uma nova branch. Git pull origin main. E aí vai estar puxando todas as modificações de lá, tá vendo? Puxou. E aí a gente pode fazer esse processo para que a gente possa criar novas branches, entendeu? Então, git checkout menos "-b", aí eu quero colocar outra coisa e fazer outro componente, entendeu? Agora não vai dar conflito. Por quê? Porque a gente puxou todas as modificações. Pode até que tenha, mas é muito raro, entendeu? Muito raro ter um conflito se você fizer esse processo corretamente, tá bom? Eu queria mostrar só um negócio agora do VS Code que talvez seja legal para vocês, que é fazer merge de forma local, vamos dizer assim. Eu vou criar aqui checkout "-b" e vai ser text barra olá mundo. Que tal? E a gente faz isso aqui. Aí a gente criou uma nova branch, tá? E agora a gente vai fazer um olá mundo ao invés de hello world. Vai ser p class name usando o teu ing igual a gente pode fazer text traço white text extra large. Fecha aqui, dá enter, olá mundo e fecha parágrafo. Fechou, beleza? Os erros vão aparecer aqui em cima se tiver, tá, galera? Se tiver vermelho é porque tem erro no código. Se não tiver vermelho é porque não tem, tá bom? Então, aqui a gente tem um código atualizado com relação à outra branch, tá? As outras branches estão desatualizadas, estão sem rolar mundo. E o que é que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo o seguinte: eu vou voltar para aquela branch que não tem rolar mundo. Vai ser git checkout text barra hello. Pronto, mudei para branch. E aí
Foi? Na realidade, a gente vai fazer o seguinte: vai voltar para a, a branch text Olá Mundo. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ver todos os commits que a gente fez. Antes eu vou fazer um git add, git commit -m Olá Mundo, git. E agora a gente vai, agora que tem um commit, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ver a lista de todos os commits que a gente fez até agora. Online. E aqui estão todos os commits que a gente fez até agora, tá vendo? Desde o começo do nosso projeto. Então a gente pode tá voltando para commit, entendeu? Então, por exemplo, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Vou pegar o código desse commit aqui e vou estar fazendo git checkout e o código. Voltei, tá vendo? Então a gente pode estar retornando também assim para coisas que a gente fez de errado antigamente, entende? E aí vai estar tudo certo, tá vendo? Voltou, sumiu o Olá Mundo e agora o código tá todo certinho, tá vendo? Para finalizar, eu vou mostrar para vocês umas extensões interessantes. Essas aqui são as extensões do GitHub vinculadas ao VS Code. Vocês podem estar utilizando. Cada uma tem sua funcionalidade, podem estar lendo. Extensão, para quem não sabe, são funcionalidades extras que os próprios usuários do VS Code criam para poder facilitar o uso do software. Então, existem alguns que são credenciados por Microsoft, GitHub, essas empresas famosas. Então, eu vou estar mostrando para vocês esses aqui são os do GitHub, vocês podem estar dando uma olhada melhor, principalmente eles, que são muito importantes para a utilização da integração Git, GitHub e VS Code. Mas esse aqui eu acho que é o mais interessante que vocês podem estar olhando, que é o GitHub Copilot Chat. GitHub Copilot Chat e GitHub Copilot. Esses dois, o que é que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar podendo utilizar inteligência artificial no código de vocês. É claro, não é tipo o recomendado, é bom vocês sempre terem noção do que vocês estão fazendo no código, afinal, é muito cobrado isso dentro do sítio, vocês terem noção do que vocês estão fazendo, terem conhecimento, afinal, se vocês tiverem pretensão até de crescer dentro daqui da empresa, quando entrarem, vocês precisam ter uma certa noção do que vocês estão fazendo, é preciso ter um certo conhecimento técnico, então não é para vocês estarem usando inteligência artificial toda hora. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, algum código que falta uma besteirinha assim, o Copilot é excelente para poder estar auxiliando no desenvolvimento de códigos. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Então, por exemplo, se eu quiser um resumo e React aqui. Ele vai estar fornecendo, entendeu? Aqui. Se vocês quiserem tirar dúvidas sobre o código, ele vai estar ajudando. Tá vendo aqui, ó, React, tal. E aquele negócio que eu falei sobre a página que ficou aparecendo um código por baixo, é justamente isso do Copilot, entendeu? Ele fica a partir do banco de dados dele, a partir de informações que ele possui dentro do GitHub, dos repositórios do GitHub, ele consegue automaticamente prever o que você pode estar fazendo, entende? Então, como eu utilizei isso várias vezes dentro desse código, ele recomenda eu estar utilizando, entende? Agora eu posso também chegar aqui, class name é igual a text text e a gente vai colocar aqui black, tá vendo? Ao invés de white. E aí pode botar, sei lá, falar muito, entendeu? Então o Copilot ele faz uma previsão que pode auxiliar bastante vocês na hora de codar, aprender, entende? Então usem a inteligência artificial para aprender, não para fazer o trabalho de vocês, tá? Porque aí, se vocês estiverem trabalhando juntos IA e humano, vocês vão conseguir facilmente se dar bem no processo seletivo. Mas não, mas vocês têm que aprender, vocês têm que ter noção do que vocês estão fazendo. Então,
usem como uma ferramenta de aprendizado e não de substituição do trabalho, tá bom? Mas em geral, é, vou mostrar para vocês só como é que vocês conseguem obter. É aqui no GitHub Student Developer Pack. O link está aqui em cima, https://education.github.com/pack. Vocês podem botar para se logar e aí seguem o passo a passo que vai apresentar lá. Aí vocês vão abrir aqui a página do GitHub, Start an Application, e aí vocês podem seguir tudo de acordo com o que for escrito aí. Aí vocês vão seguindo passo a passo, vão pedir documentos de vocês, informações que comprovam que vocês estão na faculdade. E aí, depois disso, o GitHub Copilot vai estar 100% gratuito, porque eles têm limitações se você não tiver isso, tá bom? Mas era isso. Esse foi o treinamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Eu vou estar lá no Discord do nosso processo seletivo. Podem falar com os gerentes de vocês também, que eles vão estar tirando dúvidas. Podem falar com outros desenvolvedores, com todo mundo que passou pela sub-área de desenvolvimento, que a gente vai estar super aberto para ajudar vocês. E é isso, pessoal. Bom PTA para vocês. Sucesso. Aprendam muito. E é isso. Qualquer dúvida, podem falar com a gente, que a gente vai estar aqui para ajudar.